Aí, fique à vontade. Bom, boa noite. Eu sou jornalista e busquei uma formação um pouco mais sólida num mestrado em ciência política, mas nunca me dediquei à vida acadêmica, sempre atuei como jornalista e comunicador mesmo, como repórter, principalmente na Folha de São Paulo e na Veja, de assuntos políticos. A política sempre foi meu tema de interesse. E depois, depois de 10 anos de trabalho em redações, fui encaminhando para atividades de marketing e assessoria de imprensa e, mais recentemente, com a evolução da comunicação, comunicação digital. E sempre me incomodou, na minha trajetória profissional toda, o excesso de negatividade e de violência na mídia. Eu sentia intuitivamente que aquilo ali tinha um desvio, tinha alguma coisa que não era saudável. Né? E passei a partir de um determinado momento, tentar estudar um pouco isso mais sistematicamente. Até por incentivo da minha mulher, eu, 15 anos atrás, conheci a comunicação não violenta e fiquei pensando ali de eventuais aplicações ou reflexões dos conceitos da CNV para a comunicação social, né, comunicação profissional. E não basta muitos esforços para a gente descobrir uma farta literatura, principalmente nos Estados Unidos, que relatam consequências negativas do excesso de violência na mídia, especificamente, mas da negatividade de forma geral. São dezenas, centenas de estudos, meta-análises, recomendações de associações médicas e psicológicas, psiquiátricas americanas, alertando para os malefícios causados pela exposição excessiva a conteúdos violentos de mídia, em diversos aspectos, né? Aspectos mentais, aspectos emocionais, e também aspectos comportamentais, a geração do próprio comportamento violento causado por uma exposição pouco refletida a conteúdos violentos de mídia. O que não deveria provocar nenhuma surpresa, na verdade, né? Porque que a gente se influencia pela mídia é uma obviedade. Toda a indústria da propaganda se baseia nisso, né? Quem vê um comercial de refrigerante, quem gosta de refrigerante, vê um comercial da Coca-Cola, pode até ficar predisposto a tomar uma Coca-Cola. Assim como quem vê um conteúdo violento, se estiver predisposto àquilo, pode praticar aquela violência. E, em alguns casos, há, inclusive, orientação, regulação, digamos assim, de entidades internacionais, como o caso do suicídio, por exemplo. O suicídio, desde o marco foi o romance Werther, né, do Goethe, do século XIX, que conta a história de um jovem apaixonado que se mata, que provocou uma onda de suicídios na Europa. Desde então, os estudos sobre o que se chama de efeito Werther, né? E há recomendações da Organização Mundial de Saúde e das associações médicas de diversos países, inclusive a brasileira, para que a mídia não relate casos de suicídio ou, se relatar, não mostrar imagens, não divulgar detalhes, não ficar especulando sobre as motivações do suicida, não ficar descrevendo a forma que a pessoa fez para tirar a própria vida, numa recomendação que é mais ou menos obedecida pela imprensa brasileira. E é mesmo, por essas... Já adianto um ponto aí, na minha atividade empresarial recente, eu dirijo uma assessoria de imprensa e uma agência digital que atende a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E é muito oportuno, porque eu tenho oportunidade de tratar desses temas lá na assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então, é bem colocar na prática ali esses conceitos na relação com os jornalistas. E há uma epidemia de suicídio
no país, né? É uma coisa impressionante. Na cidade de São Paulo, tanto suicídios como homicídios. Assim, é uma coisa muito forte. Mas a imprensa não mostra os casos, felizmente, senão acho que seria ainda mais dramático esse problema, um problema dos nossos tempos. E agora, recentemente, ocorreu um marco, a meu ver, nessa discussão do efeito da mídia sobre as pessoas, que é a questão dos tiroteios em escolas, né, dos massacres em escolas, mass shooting, como os americanos tratam na literatura, que tem um evidente efeito contágio, né, um evidente, e que se revelou provado que, mais uma vez, no caso recente em São Paulo, o garoto que, numa escola aqui na zona sul da capital, matou uma professora, ele usava como login como usuário, né, das redes sociais o nome de um garoto que cometeu também um ataque numa escola do Espírito Santo e usava a mesma máscara, o mesmo modus operandi, assim, né? E esse vídeo foi, irresponsavelmente, o vídeo dessa escola, e nós vivemos nos tempos modernos a onipresença dos vídeos, né? Porque as câmeras de segurança estão em todos os lugares, os celulares estão em todas as mãos, então tudo é filmado. Então as imagens de cenas violentas existem para todos uma oferta muito grande de ofertas violentas, e a mídia, irrefletidamente, usa essas imagens, publica essas imagens, divulga essas imagens de maneira pouco refletida, para dizer o mínimo. E naquele dia, esse vídeo circulou amplamente, né, do ataque do menino na escola. Aí, naquele mesmo dia, houve mais, a Secretaria de Segurança Pública detectou, as escolas comunicaram à polícia diversas ocorrências de menores entrando com faca em escolas, e nos próximos dias houve acho que quase mais de 200 casos de menores com facas entrando em escolas. E uma semana depois teve aquele episódio bárbaro em Santa Catarina, de um homem que entrou na creche e matou crianças, né? E aí a imprensa teve um comportamento diferente dessa vez. Já vários veículos soltaram notas assumindo que não iam divulgar nenhum detalhe sobre o criminoso. Isso foi cumprido, acho que o comportamento foi bem diferente, né? Então foi uma mudança realmente importante no comportamento da mídia nesse caso. E o que eu entendo, assim, eu vejo que a gente está numa mudança cultural, sabe? É uma mudança de valores, uma coisa que vai demandar muito tempo, porque a imprensa sempre priorizou os assuntos negativos e violentos. Por quê? Por chamarem a atenção. Nós temos um condicionamento biológico ancestral aí que do viés negativo, a gente tende a dar mais atenção a conteúdos negativos. Isso é provado também por centenas de estudos. A gente tende a prestar mais atenção ao negativo. Por ameaçar, do ponto de vista evolutivo, uma ameaça. Nas estepes podia ser muito positivo isso, a gente prestar atenção para o negativo, que poderia significar a diferença entre morrer ou viver. E não faz tanto tempo assim, faz 5 mil anos, 6 mil anos, 10 mil anos, do ponto de vista, né? Foi ontem. Então a gente tem esse viés muito presente. E a imprensa, a comunicação se usa, e nós também usamos, né? Porque todos somos comunicadores, mesmo as pessoas físicas aí, para chamar atenção, porque funciona. Funciona. E num ambiente de competição feroz pela audiência, na economia da atenção, em que há uma produção inédita de dados, em que a nossa atenção é disputada por milhares de estímulos, há muitos veículos de comunicação e comunicadores, muitas pessoas usam o negativo para atrair atenção e, dessa forma, ganhar evidência, notoriedade, e, no limite, recursos, patrocínios, investimentos comerciais. Mesmo nos casos, por exemplo, nas televisões, a Record e a Bandeirantes, que todas usam, a Globo também, mas a Record e a Bandeirantes, que durante o dia inteiro ficam mostrando violência,
Na verdade, eles nem têm muito patrocínio nesses programas policiais, mas esses programas garantem uma audiência para entregar para a novela, para entregar para o telejornal sério, entre aspas, uma audiência maior, né? Então, isso é muito estratégico, esse é o papel deles. Então, os veículos não abrem mão disso. E eu falo muito da comunicação profissional, mas, assim, na verdade, esse é um fenômeno de toda a sociedade, de toda a comunicação das redes sociais, né? Mas, assim, se nem entre os profissionais de mídia existe uma consciência por uma comunicação mais responsável, que dirá dos cidadãos, né, que não estudaram comunicação, que não são formados, que não pensam numa responsabilidade social ao informar. Então, a gente está em curso numa mudança cultural, que eu entendo que está dando passos, né? E que vai ter que gerar uma comunicação mais inteligente no futuro. Essa comunicação de só mostrar o que dá errado, só mostrar o problema, é o que tem de mais atrasado e fácil e preguiçoso, na verdade, no jornalismo, né? Falo do jornalismo porque sou jornalista, mas isso aplica também, acho que, de outras modalidades de comunicação. Tem que ser feito um trabalho muito mais inteligente em se apontar o problema, se apontar caminhos de soluções, se apontar possibilidades de evolução. Existe o jornalismo de soluções crescendo em vários países com essa abordagem. E também aos jornalistas e todos os comunicadores mostrar que existe o lado positivo da vida, né? Parece incrível dizer, mas existe o lado positivo da vida, né? Curiosamente, assim, do ponto de vista dos indicadores da humanidade, nós nunca, parece, eu fico até o medo de dizer aqui, parece que eu sou um delirante, mas nós nunca estivemos melhores, né? Como espécie, nós nunca estivemos melhores, né? Os indicadores todos mostram isso. Nunca a expectativa de vida foi tão alta, nunca a miséria foi tão baixa, nunca a democracia foi tão espalhada, nunca os direitos foram tão respeitados, nunca houve tão pouca miséria. É evidente que os problemas existem problemas, mas há 60 anos atrás, negros não andavam com brancos nos Estados Unidos, no mesmo ônibus, né? Então, os gays, os homossexuais não tinham direito de expressão nenhum. Isso faz 40 anos, 30 anos. Então, assim, existe uma evolução muito grande do ponto de vista das liberdades, do desenvolvimento econômico, da redução da pobreza. Mas se um marciano chegasse que pegasse o noticiário do dia e achar que nós vivemos a maior crise da história e nunca foi tão ruim. E não é verdade. E ao não colocar numa perspectiva mais compatível com os dados, a mídia gera uma percepção de risco exagerado, gera uma angústia nas pessoas exagerada, desnecessária, gera uma série de problemas, na verdade. Então, eu acho que a comunicação está num processo de transição para que ela ajude mais a sociedade e atrapalhe menos, especialmente nessa questão da segurança pública. É muito clara isso. A imprensa ela parou de se ver como neutra, porque nós, jornalistas, temos uma visão um pouco cínica, assim, ao dizer, não, eu só mostrei a realidade, eu não influenciei nada, eu só mostrei a realidade. Mas o que é mostrar a realidade? Você selecionar o que mostrar, né? E ao selecionar o que mostrar, você influencia a realidade. É evidente que influencia a realidade e o comportamento das pessoas. Então, a segurança pública, no caso lá que a gente atua na secretaria, a gente até adotou uma assinatura de e-mail que é bem interessante. Aquela assinatura de e-mail que, em geral, vem lá escrito pense antes de imprimir, né? Pense no meio ambiente, antes de imprimir. A gente fez o seguinte nota de rodapé, que é a seguinte: vamos combater o efeito contágio. Ao fazer a sua reportagem, pense. Ela corre o risco de incentivar o efeito contágio, ou seja, provocar que outras pessoas imitem o criminoso? Ela conta detalhes sobre a forma como o crime foi cometido, podendo servir de inspiração para outras violências? Ela mostra o criminoso e suas motivações, podendo gerar identificação com outros potenciais agressores? Ela mostra o crime no contexto adequado, promovendo reflexão de interesse público, ou apenas dissemina o medo? Estamos juntos na luta por uma sociedade mais segura. Então, essa é a mensagem, né? A segurança não é só
o dever da polícia ali, né? No caso quer dizer, é dever de todos nós e da mídia, a mídia com muita importância nessa dinâmica da criminalidade, na dinâmica da violência, e tendo que discutir, sim, temos que discutir o papel da mídia na propagação da violência. Então, eu vou ficar por aqui para abrir para comentários e conversas, que acho que vai ser a parte mais interessante. Obrigada, Roger. É super interessante e instigante, né, o que você coloca para a gente, para começar a despertar, né, algumas inquietações. E eu abro, então, para quem quiser comentar, perguntar, alguém que esteja aí motivado a algum questionamento. Mais fácil. Um questionamento. Você citou o manual que a ONU recomenda em caso de suicídio. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, trata o suicídio como uma doença, como uma epidemia, uma questão que pode ser contornado, que pode ser combatido. Você acredita que nesses últimos casos que nós temos visto, em caso de retrato de violência de mídia, talvez um manual de boas práticas fosse também necessário, pelo menos fosse uma ideia a ser considerada, e você vê também essa questão desses tiroteios em massa e dessa violência onde que o autor ele tem uma espécie de objetivo, que na cabeça dele é um objetivo maior, também uma questão de saúde pública? Sim, eu acho que são questões de saúde pública, são questões de interesse público, né, de segurança pública, acho que tem diversas dimensões. Curiosamente, assim, no caso do suicídio, há uma orientação bem clara da Organização Mundial de Saúde, até, né? E em relação à mídia, a Unesco tem um braço lá, que acho que é o GAP-MIL, hoje em dia, que é Media Literacy. Eles têm um programa que, até onde eu conheço, vai muito assim para a alfabetização para a mídia, né? Vai muito assim apoia programas no mundo inteiro de consumo consciente de mídia. Ao que me parece, até onde eu conheço, e eu não conheço totalmente também os programas da Unesco e da ONU, elas abordam muito a questão do consumidor de mídia e muito pouco a questão do produtor de mídia, né? Sim, o consumo de mídia é muito importante. Se todos tiverem consciência dos malefícios a que podem submeter, se expondo a determinados conteúdos, isso é muito bom, né? Mas do outro lado, também é importante que os produtores profissionais de comunicação também tenham uma consciência de não produzir conteúdos que possam ser nocivos para a sociedade. E aí eu sinto um pouco como se estivesse assim, todo mundo com medo de colocar o guiso no gato, sabe? A gente sabe que o gato vai arranhar, o gato vai fugir, o gato é terrível, mas quem é que vai colocar o guiso no gato? Né? Quem é que vai lá na mídia e falar, querido, maneira um pouco que você está causando problema. Mesmo na Secretaria de Segurança também está tendo esse problema. Eu vou bater de frente com a Globo, sendo que no dia seguinte eu vou ter que conversar com o editor da Globo para pedir para divulgar uma informação no interesse da segurança pública. A mídia é muito poderosa, né? A mídia ela é muito poderosa e os governos, o poder público, todo mundo meio tem um pouco de receio de enfrentar a mídia. Até a ONU, a meu ver, não encara essa questão da mídia violenta como um problema social de saúde pública, até poderia chegar, um problema de segurança pública, um pouco por medo da mídia. E também tem uma questão, algumas dessas abordagens, às vezes, são rotuladas como censura, sabe? Censura, tentativa de censura, tentativa de evitar que os problemas sejam tratados, quando, a meu ver, não é nada disso. Os problemas têm que ser tratados como problemas, né? Na perspectiva do interesse público, e não apenas para causar sensação,
atrair, nos atrair pelo viés negativo, né? Então, é curioso, aqui, né, existe o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um órgão bem interessante. Esse ano, pela primeira vez, por uma articulação minha até, vai haver no fórum uma mesa dedicada à mídia como nesse aspecto da responsabilidade ao informar para não causar violência, como, por exemplo, massacre em escolas. Nunca isso foi tratado. A mídia sempre entrou como vítima das escolas. Teve um monte de painel em vários anos, jornalistas vítimas de atentado, que é uma questão legal, importante tratar, mas também tem que se colocar a mídia na dinâmica da produção da violência. E isso se avançou, o Renato apoia essa ideia, deve haver uma mesa sobre isso. Recentemente, na pegada mais acadêmica, eu reuni um grupo de estudiosos para consolidar a literatura internacional mais recente dos últimos 10 anos sobre o tema. O Túlio Kahn, sociólogo que coordenou esse estudo. Mais de 4 mil artigos foram contemplados, a gente chegou a 200 e poucos mais relevantes, e publicamos um artigo. Por enquanto está naquele repositório que não tem moderação, mas assim, a gente fez uma versão enxuta e submeteu à revista do Fórum, e aí para ter uma pegada bem acadêmica mesmo, que sinto que é importante para dar mais credibilidade para essa tese, né? A gente pensa aqui em São Paulo, eu estou buscando o apoio da Secretaria de Segurança Pública para que a gente faça um seminário sobre mídia e violência, responsabilidade ao informar. Estamos buscando diversas formas de promover esse debate com os profissionais de comunicação para aumentar essa consciência. Deixa eu fazer uma pergunta. Roger, tem algum levantamento, ou dado, ou estudo, até assim, estatístico, no Brasil, que faça essa correlação? Talvez seja uma forma até assim, mais fácil de ter como argumentos, né, para a mídia ou para a grande mídia esse impacto negativo, né, das informações violentas, não só porque me pareceu que nessa questão da escola foi quase que unânime, né? A grande mídia acatou a não divulgação dos dados do agressor, e eu acho que isso foi muito positivo. Mas, como você está dizendo, às vezes é difícil argumentar, né, com a grande mídia, com os canais mais influentes, em função de ter outros vieses aí a orientação. Tem no Brasil algum levantamento, algum dado? Muito pouco. A literatura brasileira, nesse sentido, é muito incipiente. A iniciativa que eu conheço mais consistente é um laboratório de mídia que existe na Universidade Federal da Paraíba, que está no Instituto de Psicologia. Está na psicologia. A psicologia, por sinal, é curioso isso, né? Não é na comunicação onde estão os principais estudos sobre isso, sobre o efeito da mídia no comportamento das pessoas. Até nesse estudo que a gente fez, que cobriu mais de 4 mil artigos, nós constatamos lá que a grande maioria deles está na psicologia, na área de conhecimento da psicologia. A psicologia, sim, estuda há mais de 100 anos já tateia um pouco essa influência da mídia sobre o comportamento das pessoas. E, internacionalmente, até a principal referência é um psicólogo, Craig Anderson, um professor americano, que dedica a vida toda a esse tema, consolidou uma série de meta-análises e fomenta estudos realizados no mundo inteiro na área da psicologia. Então, esse laboratório da Universidade Federal da Paraíba é no Instituto de Psicologia. O Craig Anderson tem até uma visão que ele diz o seguinte, que essa questão da mídia violenta é como a do cigarro há 30, 40 anos atrás, quando as evidências científicas já eram robustas de que o cigarro fazia mal para a saúde, talvez um pouco mais, 50, 60 anos, que os cientistas falavam que o cigarro fazia mal, mas ninguém tomava providência, não tinha crédito. Até que chegou uma hora que foram adotadas políticas públicas para um controle do cigarro, pelo menos para os que não queriam, né,
fumar passivamente. E eu acho que a mídia violenta é uma questão de tempo, assim, até ter esse consenso social dos efeitos negativos dela e de ter alguma ou autorregulação ou regulação. Por meio das redes sociais, voltando àquela primeira questão que vocês colocaram, esse tema está avançando, né? Está avançando porque é nas redes sociais que também essa coisa se divulga, se difunde, né? Então se fala muito de regulamentação das redes sociais também na contenção do discurso de ódio, que embute, de certa forma, a exposição desses conteúdos violentos. Deixa eu falar para o meu cachorro ficar quieto, que ele está me... Ô! Quieto aí! Trabalhar em casa é isso, né? O cachorro está aqui do lado querendo participar. E então, por esse aspecto das redes sociais, também tem uma discussão que está avançando nisso. Teve semana passada o escândalo ali do Twitter, que falou que não achava nada demais ficar postando as pessoas que apoiam o massacre nas escolas. Então, há um debate ocorrendo no mundo sobre isso nesse momento. Professor, quando chama de professor, porque está dando uma aula, né? O senhor afirma que a mídia é muito poderosa, eu percebo uma certa despersonificação, porque assim, a mídia ela representa os interesses da elite econômica, da elite social, de alguma forma é porta-voz dessa elite. E quando o senhor diz que, através de uma ancestralidade, as pessoas seriam atraídas para essas notícias ruins, mas talvez não haveria, uma pergunta, não haveria, na verdade, por parte da mídia que representa esses interesses, essa necessidade de controle social através das imagens violentas, quando você mostra algo assim, também criaria um abismo na alteridade. Por exemplo, eu não me enxergo naqueles que são notícia num telejornal como esse violento. Por exemplo, a elite, eu crio um abismo entre as pessoas que fazem parte desse cotidiano, que seria da favela, que seria do excluído, que é onde o crime ocorre, e eu, ao mesmo tempo, eu mostro que o povo civilizado não faz parte dessa realidade que é retratada nesses telejornais. Então, não haveria um interesse por parte dessa mídia, ou seja, da elite social, para criar esse diferente mesmo, para criar essa celeuma entre as classes, para que eu não conseguisse se enxergar na situação do outro, uma forma de controle social, tá? Se não haveria de forma intencional, a ideia de se causar um controle social através da exposição das imagens. Olha, na minha opinião, apenas uma opinião, assim, eu não sou muito adepto dessas grandes intenções ocultas, sabe? Para concluir assim, e se não justificaria investimento em segurança pública no Estado policialesco, quando você bombardeia a população com esse tipo de informação, não se justifica, ao invés de você investir em educação, você ter um orçamento muito maior para a segurança pública, para a polícia, para a repressão, para a manutenção da sociedade desigual como a gente tem hoje? Não haveria esse interesse? Esse é um efeito até, né? Porque o noticiário é tão assim avassalador que o poder público ele se vê compelido a investir mais em segurança pública, até tomar medidas ridículas, assim, chegou ridículo, que acho que em Goiás o governador anunciou detector de metal para entrar em escolas, né? Coisas assim inusitadas, né? Mas eu não vejo uma grande intenção por trás de dividir classes, de fazer um controle social. Eu acho que a coisa funciona muito nos interesses imediatos, sabe? As empresas jornalísticas são empresas que buscam o lucro, estão muito pressionadas pela sobrevivência, a mídia tradicional totalmente ameaçada e enfraquecida pelas plataformas digitais, então lutando pela sobrevivência e fazendo
o diabo para ter um ponto a mais de share no Ibope para vender seu pacote de patrocínio. Então, é muito por aí, sabe? Então, assim, a Globo dá violência por quê? Porque a Record dá, então a Record sobe um pouco de dinheiro, a Globo também tem que dar, daí a Bandeirantes também dá. Então, é meio assim, um dá, porque o outro dá, porque o outro dá. É meio uma competição pelos cliques nas redes sociais, né? Os sites são isso, o cara posta lá e fica vendo quantos cliques teve. Ah, nossa, aquele clipe tá dando mais clique. Ah, então vamos postar aquele clipe lá que tá dando mais clique. E na televisão, a audiência. Ah, pô, deu meio ponto de share a mais aqui nesse negócio. Então vamos botar, traz mais imagem de câmera, de violência e tal, porque nós precisamos de audiência. É muito, acho que esse raciocínio muito mais primitivo, assim, do que grandes estratégias de divisão de classes e direcionar investimentos e controle social. Eu vejo, mas isso é uma visão como eu vejo, né? Apenas uma opinião. Obrigada. Roger, mais alguém? Acho que eu tenho só um comentário. Eu fico pensando sobre essa dualidade, né, da gente evitar a violência na comunicação, mas um fortalecimento da população em senso de justiça. Eu falo isso porque no momento que a Globo, a gente estava assistindo a TV, no momento que a Globo anunciou que não ia mostrar foto, né, do que aconteceu do assassino de Santa Catarina, no grupo da família mandaram para minha mãe a foto dele, né? Então a gente tem. Então, exatamente isso, assim, é muito difícil a gente pensar a mídia, mas também pensar as outras mídias e as pessoas e esse compartilhamento exacerbado, e aí a gente pensa em políticas públicas para educar essas pessoas que isso é errado, né? Porque às vezes é uma luta para a comunicação, para os meios de comunicação, mas aí, em questão de redes sociais, as coisas são, assim, avassaladoras, terríveis, assim. Com certeza. Hoje em dia, né, todos somos comunicadores, todos somos emissoras de TV, a gente faz lives, áudios, a gente compartilha com uma velocidade impressionante. Então, isso se torna tudo muito mais complexo, né? Acho que esse raciocínio que eu trago aqui sobre a mídia profissional porque é o mais básico de todos. Talvez se a mídia profissional adotar alguns padrões de comportamento, isso possa servir de referência para o resto da sociedade. Porque se nem os comunicadores profissionais tiverem responsabilidade ao informar, é difícil pensar que o cidadão vai ter, né? Cidadão que não tem informação, né, nessa área. E isso é curioso, porque no Brasil se tem como normal assim que exibir violência o dia inteiro na televisão, e isso não é normal, isso é raro até no mundo. Isso na Europa é impensável exibir cenas dessa magnitude de violência, né? Especialmente no horário entre 6 da manhã e 10 da noite, algo assim, né? Na Austrália, muito menos. No Uruguai tem uma legislação que impede a exibição de conteúdos que possam causar forte angústia entre 6 e 20 horas. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que no horário de 6 a 22 horas não deve haver cenas que causam grande angústia ou mostrem violência explícita, mas o ECA ele é entendido que ele não se aplica ao jornalismo, aos veículos informativos. Então, esses programas policialescos entram na categoria de informativos e podem mostrar o que quiserem o dia inteiro. Nossas crianças ficam vendo essas agressões terríveis o dia inteiro. Então, o Brasil segue muito a linha do jornalismo americano, né, que expõe sem muita reflexão também isso e colhe consequências disso. Curioso, nos Estados Unidos,
o índice de homicídio é muito maior que na Europa, por exemplo, muito maior que no Canadá até, né? Que no Canadá, e o Canadá é um país onde há tantas armas quanto nos Estados Unidos, até mais. Eu vi aqui que há mais armas proporcionalmente no Canadá do que nos Estados Unidos, que são países com tradição do campo, né? Então é absolutamente normal as pessoas terem armas lá. E tem muito menos homicídios do que nos Estados Unidos. Já a mídia no Canadá é diferente, é totalmente diferente. O Canadá tem um estilo de mídia muito mais pacato, cultural, muito mais menos violenta. Talvez isso não seja uma coincidência. Deixa eu fazer mais alguma. Essa normatização essa normativa das crianças e adolescentes entrou em vigor em quando, assim, porque eu lembro nitidamente de assistindo TV Globinho, e aí começou o 11 de setembro, assim, na TV, as pessoas pulando do prédio, enfim. Eu não sei, uma outra... É uma autorregulação, né? Cada veículo faz do seu jeito, né? Não existe uma força normativa, e cada veículo anunciou seu comportamento e vai seguir sua linha. E outra pergunta é se a gente já tem leis para criminalização para esse compartilhamento desses conteúdos violentos nas mídias sociais. Eu acho que não. O que se cobra das redes sociais é isso, que elas não... primeiro, algum tipo de conteúdo que elas não permitam que sejam postados, né, que são discursos de ódio, ou eu acho que devem até ser estendido para conteúdos de uma violência realmente muito grande. E também os algoritmos, eles deveriam ser criados para desvalorizar esse tipo de conteúdo, quando o que acontece, na verdade, é o contrário, né? Porque como são conteúdos que engajam muito, então o algoritmo entende que as pessoas têm interesse naquilo, os algoritmos facilitam a disseminação desse tipo de conteúdo, quando os algoritmos deveriam ter uma lógica de interesse público ali, né? Baixar a bola desses conteúdos. É isso que se caminha, né? A regulação europeia, que vai entrar em vigor nos próximos meses. Nos Estados Unidos também há um debate muito forte de regulação nesse sentido. Vazaram recentemente lá os Facebook Papers, mostrando como, de fato, a Facebook, por muitos anos, estimulou o conteúdo que engajava mais, claro, para dar mais movimento na rede dele. E esses conteúdos, muitas vezes, eram polarizantes, caminhavam para uma linha de conteúdos violentos. Isso foi uma questão. A violência, né, como você mencionou, ela acaba gerando uma identificação, pode, né, gerar uma identificação com o agressor. Por outro lado, principalmente na época da pandemia, a gente viu a divulgação de número de mortes e toda aquela informação gerando medo também, né? Muitas pessoas tinham medo de sair, ficavam inseguras, né? Medo um dos outros, né? Do contágio, enfim, gerando uma ansiedade, às vezes até pessoas depressivas, porque tinham que ficar naquela condição, né, de presa ali, né? Sem poder sair. Lógico que foi uma condição atípica, mas, de um modo geral, essas agressões, principalmente nos grandes centros, gera, né, assim, numa outra parte da população, uma pode gerar a identificação, outra pode gerar o medo, né, as fobias, enfim. Também tem alguma análise, alguma coisa nesse sentido? Tem muitos estudos que associam o comportamento, o consumo de conteúdos negativos a problemas psicológicos, problemas mentais, a ansiedade, depressões, distúrbios de sono. Tem muitos estudos que direcionam para isso. Depois eu vou mandar para vocês o link do artigo completo que nós consolidamos, que tem mais de 100 páginas, que você vai achar lá artigos que relatam essa parte de associação com problemas psicológicos de saúde, digamos assim, né? E as consequências vão até a política, voltando até o que o companheiro falou atrás da questão de classes, mas é inconsciente, a meu ver, porque a comunicação, ao mostrar a situação como tão ruim,
ela alimenta as opções radicais na sociedade. Porque se o problema está pavoroso, só tem um jeito, né? Muda tudo, né? Não é possível melhorar por mudanças incrementais, Então, isso favorece as opções radicais. E foi um pouco que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, né? O Trump é um pouco produto disso. Tá tudo tão ruim, precisa de um maluco para virar tudo de ponta cabeça. Deu Trump nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Bolsonaro também. Mas também favorece os radicalismos dos dois lados, eu acho. Quem sobe é o centro nesse ambiente de comunicação totalmente polarizada, está tudo um horror, tudo o fim do mundo, tudo uma desgraça, tudo violento, tudo péssimo. O centro desaparece e os opostos, só os extremos do espectro político que ganham competitividade com isso. Ainda nessa questão a respeito da cultura do medo, até do que você citou o exemplo dos cigarros, que há muito tempo, há 60 anos, já tinha indícios científicos, provas científicas irrefutáveis que fazia mal, mas nada era feito. Só que isso foi feito e foi basicamente banida para propaganda de cigarros, TVs, etc. E o ato de fumar até é socialmente não muito aceitável hoje, mas não foi por uma questão de gentileza ou de mudança de mentalidade, foi questão financeira. Pessoas começaram a processar a indústria do tabaco por conta de doenças que eram relacionadas ao fumo. Em relação ao país com o maior número desses tipos de casos, e até da sensacionalização da mídia em relação à violência, eu acho que, inegavelmente, os Estados Unidos. Só que toda vez que tem um caso, e eu me lembro que eu não sei como está hoje, mas no começo do ano tinha mais tiroteios em escolas do que dias no ano nos Estados Unidos. Isso, vários artigos científicos, todo o estado do estudo da arte tem mostrado que tem uma relação clara disso com o número de armas de altíssimo calibre no meio da população civil. E a NRA, a Associação Nacional do Rifle, derrama dinheiro para lobby, na política e para propaganda nas TVs, na mídia, para que não sejam banidas as armas, ou que não seja dado um aperto na regulamentação armamentícia nos Estados Unidos. Eu vejo que está tendo um movimento bastante similar aqui no Brasil, com vários deputados, vários políticos que têm, inclusive, financiamento de grandes indústrias de armas, da Taurus, fazendo esse discurso e utilizando a cultura do medo que é gerado por esses programas para falar como que armar a população seria a melhor escolha, dando uma ideia de americanizar o Brasil nesse sentido. Só que você não pode processar a Globo por mostrar a cara do assassino de Suzano, dos assassinos de Suzano. Ninguém vai processar a Globo. Então, a Globo não vai sofrer no bolso. A Band não vai sofrer, apesar de nenhuma grande empresa vai querer dar a cara no programa da Atena, porque não pega bem, mas vai dar a cara no Jornal da Band, que vem logo em seguida, como você mesmo citou. Esses programas levantam a audiência. Se a mídia não vai ser penalizada financeiramente, como aconteceu com a indústria do tabaco, qual que é a melhor maneira, você acha, de fazer uma modificação dessas ideias? E pôr na cabeça do cidadão, ou pelo menos mudar essa cultura midiática? Esse aspecto judicial é importante. Até postei aqui no chat uma matéria, eu lembrei que você falando, eu lembrei de um caso aqui, que é um caso muito importante, que uma família lá de vítimas de atentados de pessoas que seguiam o Estado Islâmico processou o Google e o YouTube por manterem vídeos do Estado Islâmico que essas vítimas, a família das vítimas, acham que foram
decisivas nos atentados. E a Suprema Corte vai julgar e pode condenar as plataformas em alguns bilhões, e aí começa um processo parecido com o que você falou de cigarro. Vai ser muito interessante esse julgamento. No Brasil, estamos longe disso, né? Acho que não tem essa tradição aqui no Brasil. É bem mais difícil essa eficiência do judiciário. Mas é um tema. Nos Estados Unidos está avançando já, inclusive no judiciário, a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos que disseminam violência. Mais alguém? Não? Roger, acho que uma última questão, né, que me desperta, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso em outros momentos, mas até lembrando, né, a iniciativa que você teve do projeto de lei que estava, né, arrecadando assinaturas para que a gente pudesse, né, ter força política em relação a essa proposta de regulação de mídia. Você continua acreditando nessa possibilidade, né, de que agora, num outro momento político do Brasil, né, a gente está num outro cenário que talvez a gente vê, né, uma maior compreensão, talvez, né, por parte das forças políticas. Você acredita que talvez por esse caminho a gente tenha a possibilidade de conseguir essa, digamos assim, né, que essa proposta vá para frente? Ou talvez não, talvez a gente tenha que realmente pensar numa autorregulação mesmo, porque essa ideia, né, de censura ainda está muito presente na cultura da mídia brasileira. O que você pensa? Olha, o Senado brasileiro tramita uma iniciativa popular. Foi um cidadão do Paraná, o Jonas Rossato, que criou. A iniciativa popular é aquela que qualquer um pode submeter, né, um projeto ao Senado, e se tiver 20 mil assinaturas num prazo lá de 3 meses, esse projeto é apreciado, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e tramita no Senado, um projeto de iniciativa popular. E o Jonas teve essa ideia, ele apresentou uma ideia que conseguiu as 20 mil assinaturas, e o projeto dele basicamente impede que programas policiais que mostrem violência sejam exibidos entre 6 e 20 horas ou 22 horas, obedecendo ao ECA, ao espírito do ECA. Assim, ele expande o entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente para esses programas que se dizem informativos, mas que basicamente mostram violência o dia inteiro. E esse projeto está lá no Senado, só que até onde eu entendo, nenhum senador, nenhum parlamentar pegou esse projeto debaixo do braço para tocar para frente, para andar, né? Até onde eu sei, nada. Está paradinho lá e acho que vai continuar por muito tempo. Aquela questão que a gente falou, né, que um parlamentar teria que realmente entrar numa rota de colisão com a grande mídia para levar um projeto desse para frente. Cada vez menos, porque agora a própria mídia está tendo que refletir sobre seus procedimentos, ao verificar que, se não se comunicar de maneira responsável, pode estimular casos como massacres em escolas. Mas ainda não se vê, por parte do Legislativo, uma ação mais contundente. Temos algumas ações aí de autorregulação mesmo, né, da mídia. Acho que, né, esse é a área em que esse tema está avançando mais. Esse é o caminho, né? Por enquanto, esse é o caminho. Por enquanto é esse. Muito bem. Roger, muito obrigada mais uma vez aí por esse bate-papo super esclarecedor. E, assim, pela sua disponibilidade, sempre atendendo os nossos convites e trazendo aí, né, uma luz nesse momento tão difícil, né, mas também
pensando sempre nos aspectos positivos da comunicação, tão necessários, né? Nesse momento que também nunca estivemos tão bem, né? Como você falou, e é preciso dar visibilidade para isso. Obrigada. Eu acho que todos nós, quando decidimos ser comunicadores, jornalistas, a gente decidiu fazer para ajudar, para melhorar o mundo, né? Para fazer alguma coisa para melhorar o mundo. E o jornalista, ele não expõe aquele conteúdo que pode ser imitado por um criminoso, com a intenção de gerar o mal. Ele faz, nesse momento, por uma ignorância mesmo, né? E por uma falta de consciência, vamos dizer, de maneira mais educada. Então, quem sabe, refletindo mais, debatendo mais, aumentando essa consciência, aumenta essa qualidade do jornalismo, e o próprio pessoa tem mais satisfação com o trabalho que faça, num trabalho que realmente faça o bem. Aliás, tem um problema clássico de jornalistas de depressão, de consumo de drogas, de psicotrópicos, de tudo quanto é produto para suportar a negatividade com que ele lida. A pessoa passa 10 horas, 12 horas do seu dia lidando apenas com coisas negativas, e ela fica doente, simplesmente fica doente. É um problema sério de doenças entre jornalistas por causa desse comportamento. Então, Raquel, agradeço o seu convite, espero que tenha sido útil para vocês e boa sorte para todos nos seus trabalhos, nos seus estudos. Eu fico pessoalmente à disposição se alguém quiser comentar, mandar alguma mensagem. A Raquel tem todos os meus contatos aí, fico à disposição, tá? Obrigada, Rocha. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.